E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Adriano e neste vídeo vamos falar um pouco sobre observabilidade, mais especificamente do uso do OpenTelemetry em projetos .NET Core. Vamos lá? Para começar, o que é o OpenTelemetry? OpenTelemetry é um framework de observabilidade de código aberto. Com ele, nós somos capazes de gerar dados de telemetria, como logs, métricas e traces. Ele fornece, né, um conjunto de APIs, SDKs e ferramentas padronizadas, né, independente de fornecedor. Então, o OpenTelemetry, por ser de código aberto, né, ele dá suporte ali a várias linguagens de programação, né, como .NET, que é o que vamos abordar aqui nesse vídeo, C++, Java, PHP, Python, entre outros, né? É, com o OpenTelemetry, nós conseguimos também, né, coletar e enviar esses dados de telemetria para vários backends de observabilidade. Por exemplo, Jaeger, Prometheus, Elasticsearch e Datadog. O OpenTelemetry foi desenvolvido pela CNCF, né, que é a Cloud Native Computing Foundation, e a Cloud Native Computing Foundation, né, é um projeto da Linux Foundation que foi fundado em 2015 e o objetivo deles, né, é avançar ali com o desenvolvimento de tecnologias para adoção em containers, né, projetos ali nativos de nuvem. Como que funciona o OpenTelemetry? Como eu mostrei ali no slide anterior, ele provê ali, né, um conjunto ali de ferramentas, né, que são as APIs e os SDKs. Outro componente que vem junto ali com o OpenTelemetry é o Collector. O Collector seria o responsável, como o nome é bem sugestivo, né, por coletar esses dados de telemetria. E nós podemos usar esse Collector de duas formas, né, com o Agent e via Server. Então o agent a gente pode ali configurar junto ali com a aplicação, né? Para ele rodar junto ali no mesmo servidor da aplicação. Então ele vai coletando ali os dados de telemetria e enviando para o servidor do OpenTelemetry. E via server é quando a gente tem ali uma arquitetura mais robusta, né? E coloca, né, cria um servidor ali específico, separado da aplicação, só para coletar essas métricas, para receber essas métricas e fazer o processamento e posteriormente enviar para esses backends de observabilidade. Então, iniciando aqui os modos, né, de uso do OpenTelemetry, nós podemos utilizar o OpenTelemetry sem collector. Nesse caso aqui, como mostra o desenho, a própria aplicação, utilizando o SDK do OpenTelemetry, gera as métricas, né, e envia para o back-end de observabilidade. Por exemplo, aqui poderia ser um Prometheus, um Jaeger e assim por diante. Quais são os benefícios de usar dessa forma, né, sem o collector? Os benefícios que é simples de usar, é só ali usar, configurar o SDK, fazer a instrumentação, né? Então seria muito mais simples de usar ali no ambiente de desenvolvimento ou teste. E não teríamos nenhuma peça adicional para gerenciar em produção, sendo que
esses dados, né, são coletados diretamente na aplicação. Os contras é que, querendo ou não, né, a gente vai estar fazendo ali um acoplamento, né, entre esse código, né, e o back-end de observabilidade. Outro modo de uso é usando o collector. Então, como eu disse anteriormente, né, então da mesma forma, teremos aqui a aplicação, né, utilizando o SDK, só que ao invés de a própria aplicação, né, gerar os dados ali de telemetria e enviar para o back-end, agora aqui no meio nós temos essa outra peça, né, esse componente aqui que seria o collector, que vai receber esses dados gerados pelas aplicações e enviar para o back-end de observabilidade. Esse collector, ele, além de coletar esses dados de telemetria, ele também tem a capacidade de modificar essas informações, enriquecendo elas para atender ali algum requisito específico e até removendo algumas informações, por exemplo. E posteriormente, né, fazendo a exportação dessas informações para um back-end de observabilidade, como Prometheus, Jaeger, Datadog e assim por diante. Os benefícios desse modo, né, usando o collector, é que é rápido para começar, né? Então, basta ali usar o SDK, subir ali uma instância, né, do collector para poder começar a coletar essas informações e enviar para o back-end. Não é muito difícil fazer essa configuração, né? É bem rápido. Também a integração clara entre aplicativo e coletor. Como você enxerga facilmente ali, né, todo esse desenho ali de arquitetura e integração, né? Porque você tem ali a aplicação simplesmente apontando para um ponto único que seria o collector, né? Os contras são a complexidade, né, para escalar, porque dependendo ali da complexidade da aplicação, né, da arquitetura, vai ser necessário, né, o volume de informações é muito grande e pode ser que apenas um collector não dê conta, né? Então, dessa forma aqui, se torna um pouco difícil de fazer a escalabilidade desse collector. E é mais uma peça para gerenciar, né? A outra forma de uso, que é justamente para atender esse cenário onde é, o volume de informações ali, né, de aplicações é muito maior, o número de métricas, de dados de telemetria é muito grande, também podemos, né, fazer uma configuração utilizando aqui load balancer, né? Então, da mesma forma, né, a instrumentação aqui da aplicação continua igual, utilizando aqui o SDK do OpenTelemetry, apontando aqui agora para um load balancer, e o load balancer ele vai ser configurado ali para enviar para essas múltiplas instâncias do collector, né? E essas múltiplas instâncias vão estar aqui apontando para o back-end de observabilidade. Então, o benefício desse modo aqui, né? É uma gestão centralizada do collector, justamente porque nós temos ali um load balancer, né, apontando para esse conjunto de instâncias, né? Então, a gente centraliza ali todos os dados, né, indo para uma mesma direção. Os contras, né, como a anterior, né, uma peça para gerenciar, aumentando a complexidade ali da sua arquitetura. Também vai ter ali um aumento da latência, né, porque vai ter mais uma peça no meio.
que seria o load balancer, né? E também o aumento ali do uso dos recursos, né? Então, como que funciona, né? Para poder, quando a gente fala de observabilidade, né? A gente também fala de instrumentação. Então, para poder usar o OpenTelemetry, para tornar ali um sistema observável, ele deve ser instrumentado. Ou seja, né? O código, né? Os componentes ali do sistema devem emitir rastreamento, métricas e logs. E o OpenTelemetry, ele tem duas formas de fazer a instrumentação da sua aplicação. Que seria zero code, que seria ali uma instrumentação automática, né? Só ali no caso do .NET, fazendo toda ali a ingestão de dependências, configurações iniciais ali usando o SDK do OpenTelemetry e automaticamente, né? Ele vai começar a observar e pegar ali os dados de telemetria gerados pela aplicação. E o Code Based, que é a instrumentação manual, é onde você tem ali a liberdade, né? E é, formas de fazer toda essa instrumentação do que é, gerar de métricas de forma manual. Quais são os benefícios, né, de usar o OpenTelemetry? É, com o OpenTelemetry, então a gente tem uma capacidade, né, de fazer ali a rastreabilidade da arquitetura ali do sistema, né, de ponta a ponta. Ajuda também ali na detecção de erros, porque você vai ter todo o fluxo da aplicação, né, por onde ali a aplicação eh, foi passando, os dados daquela aplicação foi passando entre vários microserviços. Ajuda ali, fica muito mais fácil fazer a detecção de erros. Também na otimização de desempenho, a gente consegue ali enxergar, né, encontrar gargalos em um fluxo. E como eu falei anteriormente, né, melhora na resolução de problemas, por conta de todo esse conjunto de detalhes que a gente consegue observar na aplicação. Então, ali foi um resumo bem básico, né, do OpenTelemetry. Para mais informações, né, seria legal olhar a documentação lá no site, né, deles. E para poder exemplificar isso de uma forma melhor, ficar melhor visível, em como podemos usar o OpenTelemetry com o .NET, eu criei aqui um projeto de exemplo, onde a gente vai enxergar bem aqui o uso dessa ferramenta. Então vamos lá? Falando aqui do desenho, né, da estrutura do sistema, que vamos exemplificar aqui o uso do OpenTelemetry, vamos simular aqui um sistema de pedidos, né, como se fosse um e-commerce. Teremos aqui três microserviços, né? Um que vai simular ali a criação, né, geração de novos pedidos. Esse pedido, né, quando for gerado ali um pedido novo, é, vai fazer uma chamada, né, para o estoque, para poder fazer ali a gestão do estoque, né, tirar esses pedidos ali, esses itens do estoque. O estoque, consequentemente aqui, fazendo uma chamada para o microserviço de nota fiscal. Lógico que é só um exemplo aqui de para facilitar a nossa visão, né, de como tudo isso funciona. Então, esses microserviços aqui têm um código bem simples, só simulando mesmo tudo isso acontecendo, né? Aqui no meio a gente vai ter o collector, né? Que é a gente vai usar o Docker para subir todas essas peças aqui. E um desses vai ser o collector, né? Posteriormente a gente também vai usar aqui alguns backends de observabilidade, né? Por exemplo, o Prometheus, para poder receber ali as métricas, né? Como o número de requisições eh, e algumas outras métricas do .NET. Também vamos usar o Grafana Lock para poder verificar os logs, né? Ele vai receber os logs das aplicações.
e também o Jaeger para poder receber os traces, né? Para a gente olhar ali a rastreabilidade das chamadas entre as aplicações, né? Vamos lá para a estrutura do projeto. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Então aqui no VS Code eu já estou com o projeto aqui criado, né, e aberto. Temos aqui os três microserviços aqui. Os três projetos aqui são .NET Core. Na última versão aqui, no momento é a versão 8, .NET Core 8. Para podermos aqui fazer a instrumentação, né, do OpenTelemetry no .NET, temos que instalar aqui alguns pacotes. No caso são esses 5 pacotes aqui, né, que seria o referente ao exporter, né, que esses pacotes aqui servem para controlar ali o fluxo, né, de exportação dos dados coletados, né, e os pacotes aqui de instrumentação do ASP.NET Core e HTTP. Aqui na classe Program do projeto, nós fazemos toda a configuração aqui de instrumentação. Então aqui, nessa linha 14, né, eu tenho aqui o endereço, a URL aqui do collector, né. Então, como eu estou usando o Docker Compose, então ele cria ali para mim um nome aqui que facilita, né, no caso aqui é o nome do container. Então, e a porta que eu vou enviar esses dados, no caso aqui é 4317, usando o protocolo o gRPC, né, que é mais rápido que o HTTP. Então a gente aqui adiciona o OpenTelemetry. Então com essa instância aqui hotel, a gente começa a fazer a configuração, né, a instrumentação da aplicação. Então aqui no resource, né, configure resource, a gente está configurando aqui o service name, que é o nome do serviço ali que vai nesses dados de telemetria, né, para identificar o serviço. E aqui posteriormente a gente vai configurando, né, o que a gente quer gerar de dados, né. Então aqui eu estou informando aqui que eu quero gerar métricas, né, coletar métricas aqui da aplicação. Então é só adicionar aqui hotel.withmetrics e fazer toda a configuração aqui de instrumentação. Então aqui esse HTTP Client Instrumentation e ASP.NET Core Instrumentation, né. Que eu vou pegar aqui todas as chamadas, né, HTTP Client que acontecer dentro dessa aplicação e também as métricas que geradas pelo ASP.NET Core mesmo, né. Então, também a gente tem a possibilidade de adicionar métricas customizadas. Aí a gente adiciona isso aqui no pipeline aqui, né, do OpenTelemetry, fazendo essa chamada desse método aqui, o addmeter, passando o nome da métrica customizada, que nesse caso aqui é o pedido API metrics, né. Posteriormente, informando aqui como que vai ser exportado, né, essas informações, esses dados, né. Então aqui eu vou usar o OTLP Exporter, né, passando aqui o endpoint do collector, ok? A gente informou aqui em cima. Também aqui vamos coletar tracing, né, para fazer aí coletar a rastreabilidade das chamadas que essa aplicação está fazendo. Nesse caso aqui a gente está na API de pedidos, que ela vai fazer a chamada aqui, como a gente viu o desenho, ela vai fazer a chamada aqui para o estoque e o estoque vai fazer a chamada aqui para o nota fiscal, né? Então, quando a API, né, for fazer a chamada, né, quando surgir aqui um novo pedido, ela vai fazer uma solicitação aqui para a API de estoque. Então, o OpenTelemetry, via o esquema, né, de tracing, ele vai identificar isso daqui e vai coletar essa métrica, esses dados de tracing, né. Também aqui configuramos o log para coletar os logs aqui e enviar para o collector. Aqui é isso. Então aqui na controller, só para mostrar aqui essa métrica customizada, né? Então aqui na controller também eu posso, né, fazer a configuração manual, ensinar aqui pro OpenTelemetry que eu quero inserir uma métrica customizada, né? Eu mesmo vou fazer toda a instrumentação, configuração dela. Então como a gente pode ver, a gente cria aqui esse objeto, né, meter. Então aqui new meter e
cria aqui qual é o tipo das métricas que eu quero gerar, né? Então, no caso aqui é um contador, com esse nome aqui, compute requests, que eu vou ali computar o número de requisições nesse endpoint, né? Também criei aqui um do tipo histograma, que eu vou capturar aqui o tempo de duração dessa requisição. Então, para o contador aqui, que no caso é o compute requests, assim que eu receber a chamada aqui nessa action, né, que é o de um novo pedido, esse método post, eu vou adicionar aqui o valor 1, que no caso é um contador, né, incluindo aqui também as tags. Essas tags aqui servem para poder identificar essas métricas, né. Então, no caso aqui eu adicionei o API name, no caso o pedido, e o request ID. Para o request duration aqui, que eu quero capturar o tempo de duração desse request, o tempo que ele demorou para poder gerar esse novo pedido, a gente chama aqui o método record passando o tempo que durou essa requisição. Para fazer a instrumentação é basicamente isso. Os outros projetos aqui, tanto de estoque e nota fiscal, a configuração é a mesma, né? É bem simples, então eu adicionei a mesma coisa, né? Tanto para as métricas, para tracing, para log também. A única coisa que eu ignorei aqui foi a questão das métricas customizadas que só tem na API de pedido. Vamos dar uma observada agora no Docker. Então, estou usando aqui o arquivo um Docker Compose, né? Então, no Docker Compose eu fiz a configuração aqui do Grafana, para a gente poder observar os logs lá no Grafana Lock. Também daria para configurar lá o Prometheus, né, para poder criar ali algum dashboard, né, de observabilidade com as métricas geradas, né? O Grafana Lock, que é o Grafana Lock, é um serviço, né, para capturar os logs. A gente vai enviar esses logs para o Grafana Lock. O Hotel Collector, que seria o coletor mesmo ali que vai receber esses dados de telemetria, né? E posteriormente enviar para esses backends aí de observabilidade. O Jaeger, que vai receber os dados de tracing, né? Prometheus, que vai receber as métricas. E aqui são as APIs, né? API de pedido, API de estoque e de nota fiscal. Aqui também temos, né, a configuração do collector, né? Então aqui a gente informa quais são os receptores, né? Então nós podemos usar dois protocolos, né? Receber essas informações via gRPC, usando a porta aqui 4317 e também HTTP usando a porta 4318. Na parte aqui de exportadores, a gente informa aqui para onde a gente quer enviar esses dados, né? No caso de exportação mesmo. Então a gente configura aqui o Prometheus, o Jaeger, né? E o Grafana Lock. E aqui faz a configuração dos pipelines, né, de serviço, usando quais são os receivers que a gente está usando, né? No caso aqui o OTLP e também os exportadores que a gente está usando aqui. Esses outros arquivos aqui são os do Prometheus, né? Informando aqui o target de onde ele tem que buscar as métricas, no caso no collector, né? E também os dados, as configurações aqui do Grafana Lock, de como ele tem que armazenar e gravar esses logs, né? Recebido pelo collector. Aqui é só isso, é simples, né? Só para exemplificar mesmo. Vamos executar o Docker Compose, né? E subir as aplicações. Para a gente ver tudo isso aqui funcionando. Então, vamos ver aqui, não tem nenhum container rodando aqui no Docker. Então, vou rodar o comando aqui para poder subir. Então, já temos rodando aqui todos os containers, né? API de estoque, pedido, nota fiscal, o collector, Grafana, Prometheus e o Jaeger, né? Então, primeiramente, né, seguindo aqui o fluxo, vamos, via API de pedido, fazer uma solicitação, né, a geração de um novo pedido, consequentemente vai fazer uma requisição de estoque, a estoque vai fazer uma requisição para nota fiscal.
Aí posteriormente a gente vai entrar nessas ferramentas aqui de observabilidade para verificar se a gente conseguiu receber todas essas métricas, esses dados de observabilidade, né? Então vou fazer aqui pelo Swagger mesmo da aplicação. É, no caso aqui a porta 8080, localhost mesmo aqui, né? Rodando no Docker, API de pedido. Então vamos aqui para o método post, pedido, e fazer uma requisição aqui de um novo pedido. Então geramos aqui um novo pedido, pedido com ID 1. Tem aqui alguns produtos, né, gerados aleatoriamente. E vamos verificar se a gente conseguiu receber essas informações aqui. Então vamos no Jaeger, fazer um refresh aqui. Então já temos aqui, ó, os 3 serviços, né, que eu fiz a instrumentação lá no via o SDK, né, do OpenTelemetry. Aqui está o nome do serviço que eu tinha configurado, né? Cada um com seu respectivo nome. Então pedido API, nota fiscal e estoque. Então no pedido vamos procurar os traces. Então temos aqui. Nós temos aqui post. Então aqui, ó, ele me trouxe todos os dados, né, os traces das chamadas que ocorreu nesse método post. Inclusive ele conseguiu fazer toda a ligação, né, entre as chamadas, né, entre os serviços aqui. Que o pedido fez a chamada aqui para o estoque fez para a nota fiscal. E cada tempo, né, de cada um aqui que aconteceu, né. No caso aqui, o API de pedido no geral, né, toda essa chamada demorou 8 segundos. Então, até para fazer um teste aqui para a gente ver isso acontecendo, né? Eu simulei aqui tipo um delay, né? Um tempo maior ali no processamento da nota fiscal, 5 segundos. A gente consegue identificar aqui que essa chamada aqui da nota fiscal, feita pelo estoque, demorou 5 segundos. Então, se a gente observar, né, tipo, facilmente dá para a gente identificar um gargalo aqui, né? Porque a API de estoque, quando a API de pedido fez uma chamada para o estoque, essa chamada durou 6,21 segundos. Mas o estoque por si só foi rápido, né? Só que a API de nota fiscal aqui acabou demorando 5 segundos. É quase praticamente ali 90% do tempo total aqui dessa chamada do estoque, né? Então isso é bem legal. Ajuda bastante aí no dia a dia, né? Vamos ver aqui no Prometheus. A gente vem aqui em Target, tá certinho, ele está conseguindo identificar aqui que o collector tá ok, né? Essa chamada aqui sendpoint barra metrics, ele conseguiu identificar que tá ok. Então, consequentemente aqui a gente está recebendo as métricas, né? Então vamos observar aquelas métricas customizadas que a gente criou. Só pegar o nome dela aqui certinho, para a gente verificar se o Prometheus recebeu essas métricas certinho. Então, se eu buscar aqui request duration ou compute request, a gente tem que encontrar essas métricas lá. Então, vou colocar aqui. Opa, deixa eu buscar aqui o nome da métrica certinho, que ele vai computar e vai somar aqui, né? Então, tá aqui, a compute request. Então, tá aqui. Então, recebi aqui a API name, pedido. Também a gente colocou outro label, que é o request ID. Ó, recebido aqui pela instância do Hotel Collector, certinho, né? Então, vamos agora verificar no Grafana. Então, o Grafana está aqui de pé. Vamos adicionar aqui um novo data source, que é o Grafana Lock. Para poder capturarmos os logs, né? Então, aqui no Grafana, a gente vai adicionar o data source aqui, Grafana Lock. E vamos inserir aqui o endereço, né? O endpoint aqui do Grafana Lock. Então, no caso, eu estou usando o Docker, eu vou inserir aqui o hostname do Docker, né? E a porta 3100, que é a porta que eu configurei ali no Docker Compose, né? Se a gente for ver aqui no Grafana Lock, na parte do Grafana Lock aqui, a gente viu que a porta 3100, né? Então, indiquei aqui o hostname aqui
do Docker e a porta 3100. Aqui é só isso mesmo e save e teste. Data source aqui adicionado com sucesso. Vem aqui em Explore, seleciona aqui Lock. Então, se a gente inserir aqui, dar um run aqui, acho que primeiro a gente vai ter que filtrar aqui, né, por serviço. Então, eu vou selecionar aqui o serviço de pedido. Dando um run aqui, conseguimos aqui capturar os logs, né? Esses primeiros logs aqui foi quando instanciou aqui, subiu a aplicação, né? Que são os logs do .NET mesmo. E aqui em cima é o log aqui do novo pedido criado. Que se a gente for ver aqui na aplicação, controller pedido, eu tenho aqui novo pedido criado. E os dados do pedido, JSON, né? Então tá aqui o pedido ID 1. Se a gente for aqui também no estoque API, a gente também consegue pegar aqui, ó, estoque separado para o pedido 1. Então, voltando aqui para pedido, vamos gerar um novo pedido e verificar se ele vai capturar esse log, né? Esse novo log do pedido 2. Então, aqui no Swagger, vou dar um pedido novo aqui. Então, pedido 2 gerado. Se a gente olhar aqui, dá um run. Então, tá aqui. Ele capturou aqui, recebeu rapidamente aqui, né, os logs gerados pela API do pedido quando eu criei um novo pedido aqui. Então, pedido 2, nome do cliente aqui e os produtos, certinho, né? Então, no Jaeger aqui, se eu voltar também, eu vou ter aqui um novo trace, certinho, 8 segundos aqui. Então, basicamente é isso. A gente consegue enxergar aqui que é muito simples, né, fazer toda a instrumentação, a configuração do OpenTelemetry aqui no .NET Core. Dessa forma, né, a gente consegue desacoplar tipo, a nossa aplicação com esses servidores, né, distintos aí de observabilidade. Tipo, o nosso código ele não fica ali totalmente acoplado, dependente, né, desse serviço de observabilidade. A gente consegue centralizar ali no collector, né, usando o OpenTelemetry, e o collector é responsável por enviar essas informações ali padronizadas para esses backends, tipo Datadog, Elasticsearch, Jaeger aqui como a gente acabou de ver, Prometheus, entre outros aí, né? Então, resumindo, é uma ferramenta muito interessante que ajuda bastante aí os desenvolvedores, né, a fazer toda a observabilidade, acompanhamento da saúde da aplicação, né, em produção. E como é padronizado, né, ajuda bastante no desacoplamento ali do nosso sistema a esses backends. E também, com certeza, eu acho que o ponto principal é ajudar na identificação de erros, né? Identificação ali de gargalos, de melhoria de desempenho, aí melhorando no geral ali o desempenho e a qualidade da nossa aplicação em produção, né? Bom, acho que para esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.